do livro de Hebreus. Carta de Paulo a Filemão. Filemão era uma pessoa de posses, tinha uma casa muito boa, a igreja de Colossos estava se reunindo na sua casa, e aqueles irmãos então se encontravam lá para suas reuniões de oração, de estudo bíblico, de comunhão. E Filemão era um homem de posses e tinha pelo menos um escravo que é conhecido, e o nome desse escravo era Onésimo. Onésimo significava útil, então esse nome era bastante interessante com a função que ele tinha. Então lá estava Filemão com o seu escravo útil e, na verdade, Onésimo. E Onésimo roubou a Filemão, pegou o dinheiro dele e foi embora, e foi para Roma e misturar-se lá nos outros escravos para que ninguém o achasse. Só que uma hora o dinheiro acaba e, ao mesmo tempo, a mensagem do Evangelho estava alcançando todo mundo, e uma vez alcançou o coração de Onésimo e ele se entregou a Cristo. E aquilo para Paulo, o apóstolo Paulo, foi algo muito significativo. E Paulo criou um amor profundo pela vida de Onésimo, considerando em muito. E Paulo o chama de seu filho. E aí Paulo, conhecendo a história de Onésimo e sabendo que Onésimo então tinha fugido de Filemão, que tinha pecado, que tinha roubado, então Paulo dá uma instrução: você precisa voltar, restabelecer as perdas de Filemão, e você precisa então consertar o que você fez de errado. Mas Onésimo não tem mais dinheiro para restituir aquilo que tinha sido roubado. Então Paulo escreve uma carta, e essa carta então é dirigida aos Colossenses, e junto com a carta aos Colossenses, Paulo envia um companheiro, um amigo chamado Tíquico, e com Tíquico ele manda então Onésimo, porque Onésimo, sendo escravo, se ele fosse embora sozinho, ele poderia ser pego por aqueles que procuram escravos e que escravizam pessoas, ou que acham esses escravos perdidos e depois vendem, os mercadores de escravos. Então Tíquico vai com a carta aos Colossenses de Paulo, vai com Onésimo ao seu lado e com uma carta especial de Paulo para Filemão a respeito de Onésimo. É uma história muito bonita, algo que Paulo faz com todo o empenho. E eu quero destacar apenas o versículo 15. O versículo 15 que diz assim, do 15 ao 17, que diz assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Irmãos, que desafio que Paulo dá para Filemão, por todas as razões. Primeiro, por ter que aceitar aquele que o ofendeu, aquele que lhe deu prejuízo, que agora não vai conseguir restituir mais. Segundo, porque Paulo não está exatamente falando sobre a escravidão e libertando Onésimo da escravidão, mas ele está dizendo que o Filemão, o dono de Onésimo, deveria receber agora o seu escravo como irmão em Cristo. Então nada disso é fácil. Parece muito bonito na carta, mas na prática isso não é muito fácil. E a atribuição que Paulo faz, ou a cobrança que Paulo faz a Filemão, é muito grande, algo muito difícil de ser realizado. Mas Paulo escreve com toda a esperança. Paulo escreve com autoridade, e um pouco antes da carta ele fala assim: eu poderia dizer para você que você tem que fazer isso pela autoridade que eu tenho, mas eu quero pedir para você para que você faça voluntariamente. Eu achei muito interessante como Paulo vai acrescentando uma cobrança emocional para a vida de Filemão. Paulo não está preocupado exatamente com a dívida de Onésimo, o dinheiro que ele perdeu, não está preocupado nem com a falta desse escravo para Filemão, que acho que Filemão poderia resolver de outra maneira,
Mas Paulo está preocupado em resolver essa questão tão importante, de que agora Onésimo também entregou-se a Cristo, e que precisam ser uma família em Cristo, precisam ser agora irmãos em Cristo, e ser tratados em pé de igualdade diante de Cristo. Ainda que um continue sendo Senhor e o outro continue sendo escravo, cada um na sua função, mas eles precisam lembrar que são irmãos em Cristo. E Paulo também faz uma última cobrança emocional, colocando no versículo 17: se portanto me consideras companheiro. Se eu e você temos um relacionamento, e se isso tem alguma validade para você, então recebe-o assim. Paulo também diz, então lembra que nós também somos irmãos. Lembra que você, e ele vai dizer isso um pouco antes, você também foi gerado por mim, eu sou como um pai para você, porque você conheceu a Cristo através da minha vida. Então são muitas as cobranças emocionais do apóstolo Paulo, porque ele estava preocupado com o relacionamento como uma família entre Filemão e Onésimo. Essa preocupação de Paulo serve como uma grande lição para as nossas vidas, para olharmos uns aos outros, ainda que com funções diferentes, mas olharmos uns aos outros nessa igualdade que Cristo nos ensinou. Muito difícil, porque queremos cobrar as pessoas de muitos problemas. Há problemas mais simples, a gente emprestou o CD e não voltou, emprestou um livro, depois não voltou, né? Alguém escreveu alguma coisa que nós não gostamos na internet e depois que foi escrito não tem como voltar mais, as pessoas já viram, não tem como restituir mais. Alguém falou alguma coisa que eu não gostei, alguém fez alguma coisa que eu não considerei, não aprovei. Há tantas coisas, nós ficamos desgostosos, que nós nos aborrecemos, que nos sentimos prejudicados, e que as pessoas então vão olhar para nós e dizer assim, mas e aí você vai fazer o quê? E nós muitas vezes vamos calculando esses prejuízos e ficamos planejando como nós vamos fazer para resolver esse prejuízo. O apóstolo Paulo está dizendo para Filemão, Filemão, estou enviando ele aí, porque agora ele é uma nova pessoa, porque agora você precisa considerá-lo como família de Deus também. E agora o tratamento precisa ser diferente. E agora precisamos viver um novo momento espiritual. E eu quero que você considere a amizade, a ligação que temos entre mim e você, para que seja então concluído sem cobranças, sem prejuízos, sem alguma coisa que fique lá no coração, né, aguardando, tudo bem, eu vou recebê-lo, mas ele vai ver só, né? Sem isso, né? Uma coisa definitiva, tratada e resolvida definitivamente. Esse ensinamento de Paulo serve para as nossas vidas, para a gente viver essa família hoje, para que não seja só um abraço no Natal, como quem diz, olha, está aqui o meu presente para você, mas você não merecia, né? Para não vivermos essas sensações ou emoções, mas para trabalharmos esse arrependimento genuíno que Cristo nos concede, onde há esses dois lados, um lado que se arrepende, um lado que não considera a maldade como parte normal da sua vida, e o outro lado que diz, então, e eu também não quero considerar, e eu vou considerar o seu arrependimento, vou considerar o seu pedido de perdão, e vou perdoá-lo, e vou abençoá-lo, e nós vamos viver em paz, em comunhão, em amor, em fraternidade. Nós vamos viver o plano de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes, aceitar esses prejuízos e aceitar esse pedido de perdão, essa reconciliação que vem ou da própria pessoa ou de um intermediário, isso é extremamente abençoador. E é o plano de Deus para a nossa vida. Quando fazemos isso, então, somos abençoados. Deus trata o nosso coração. E digo mais, Deus nos abençoa de muitas outras maneiras. Não são essas coisas que vão fazer com que a gente passe necessidades. Não são essas coisas que vão também nos tirar das necessidades. Não são essas coisas que vão fazer com que a gente fique uma condição de vida pior. Mas também não são essas coisas que vão melhorar a nossa condição de vida. Mas essa ligação que temos com Cristo, com Deus,
com os irmãos, o amor, o carinho, o respeito, o entendimento, o abraço, o perdão. São essas coisas que vão nos fortalecendo ao viver essa família que Cristo tem nos oferecido com toda a dádiva, quando Ele mesmo se colocou em primeiro lugar e se doou por nós. Você crê assim? Amém. Graças a Deus. Vamos orar por isso? Senhor Deus, abençoa-nos na lição que o Senhor tem para nós. Que primariamente Cristo nos ofereceu pela sua vida, e antes dele a lei do Senhor já nos dirigia nesse sentido. E que depois o apóstolo Paulo vai reafirmar mais uma vez por esta carta e de muitas outras maneiras. É difícil para nós, ó Deus. O nosso coração pesa muitas coisas. A nossa mente trabalha de muitas maneiras diferentes. Mas nós queremos trabalhar no sentido do Senhor. Nós queremos nos dispor nesse sentido, que que vai no sentido daquilo que o Senhor quer e que é extremamente abençoador para as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, porque somos falhos, mas queremos ser abençoados por Ti. Trata os nossos corações, ensina-nos a pensar como Cristo. Ensina-nos, ó Deus, a ser como Onésimo naquilo que estamos devendo. Ensina-nos a ser como Filemão naquilo que estamos cobrando. Ensina-nos a ser como Paulo naquilo que estamos vendo de desacordo entre os irmãos. Mas que sejamos filhos Teus, da família de Cristo Jesus. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós teremos nosso momento de entrega de dízimos e ofertas. Eu gostaria de convidar o irmão Paulo, que nos regerá no hino 444, Conta as Bênçãos. E eu peço que os irmãos se sintam à vontade, porque esse é um momento da igreja e também um momento extremamente pessoal de reconhecimento com Deus. E como os irmãos viram, o dízimo é fundamental para a saúde financeira da igreja, mas é extremamente abençoador, porque nós podemos reconhecer que tudo que temos nos foi dado e devolver o que é de Deus. Deus já fez.
nos eleve em oração, agradecendo os dízimos e ofertas e também encerrando este nosso culto. Em seguida a palavra está com a EBD para a abertura. Bendito é o Senhor, Deus da nossa provisão, Deus que cuida de nós, que nos trata como filhos amados, conhece as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas lutas, mas nos proporciona também grandes vitórias. Em Ti confiamos, em Ti estabelecemos a nossa segurança. Por isso, ó Deus, recebe dos corações e das vidas que trouxeram seus dízimos e ofertas este pronunciamento de gratidão a Ti, de adoração ao Senhor. E que o Senhor abençoe os irmãos que tomam conta das finanças desta igreja, para que todas as coisas sejam abençoadoras para as nossas vidas, para representar bem o Teu reino, para ser uma igreja que também abençoe muitas vidas e possa ainda realizar muitos trabalhos em todas estas áreas, ó Deus, da administração, da evangelização, do serviço, da comunhão e do ensino. Que o Senhor abençoe cada um, ó Deus, desses recursos que foram colocados diante de Ti, e que o Senhor abençoe as vidas que continuam confiando no Senhor. Por tudo isso te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.